foi feito pelos trabalhadores de uma forma coletiva. Então, a gente já agradece todos os trabalhadores que participaram desse tema. Eu vou passar para o Robson, seja bem-vindo. Obrigado. Você fique à vontade para estar com a gente. Eu que agradeço. Queridos amigos, queridas irmãs, muitíssimo bom dia. É com muita alegria que a gente recebeu o convite de poder estar aqui hoje pela primeira vez, junto de vocês aqui em Itaúna, para a gente poder conversar um pouco mais sobre essa doutrina tão abençoada que é a doutrina espírita. Eu até esqueci que eu tinha que fazer palestra, eu estava ali aproveitando a música dos jovens, coisa mais linda, né? Eu trabalhei 4 anos na mocidade, com a mocidade, é a coisa mais linda ver os jovens engajados, tocando, a prece do nosso irmão, aí que eu esqueci de tudo mesmo, nem sabia que mais que eu tinha que fazer aqui, mas agora nós vamos voltar. O tema é qual mesmo? Vocês querem conversar sobre o que mesmo? É sobre evolução? Essa semente que brota na terra, essa semente que é lançada na terra, tem que enfrentar a escuridão, tem que enfrentar todos os desafios para poder romper a barreira do solo, a umidade, para poder depois começar com muito esforço nos primeiros ramos, nos primeiros galhos, para só depois de muito tempo a gente ver flores, folhas, frutos. É sobre isso mesmo que vocês querem conversar? Não é nada mais leve, não? Então tá bom. Bom, a nossa dificuldade, talvez a gente ainda não tenha parado para pensar o quão difícil é estar no movimento espírita, estar em contato com a doutrina espírita, estar em contato com o espiritismo, como experiência religiosa que promove nossa religação conosco mesmo, a nossa religação com o Criador, nossa religação com os outros, nossa religação com o mundo. Essa experiência religiosa que traz para a gente... gente, obrigado, não precisava não. Essa experiência religiosa que traz para a gente essa ideia nova de evolução, talvez a gente ainda não tenha parado para imaginar o quanto isso é novo para a gente. O quanto essa experiência religiosa que nos incita a evoluir, a modificar, a sair do nosso ponto de conforto, o quanto isso seja novo para a gente. Além disso, a doutrina espírita, Kardec tem uma frase na Gênese que é muito interessante, que é a seguinte: o espiritismo é o campeão absoluto do livre pensamento. Talvez a gente ainda não tenha também parado para pensar o quão difícil é estar em uma experiência religiosa em que todos nós somos livre pensadores. Cada um de nós aqui é um livre pensador e assim deve ser. Nós estamos em uma experiência religiosa que nós não temos hierarquia, nós não temos sacerdote, nós não temos dogmas. Nós somos obrigados, a partir do momento em que nós voluntariamente aderimos às ideias espíritas, nós passamos a ser obrigados a pensar. Nós passamos a ser obrigados a fazer filosofia pessoal, ciência pessoal, porque só assim a evolução se dá. Só assim a evolução ela começa a dar os seus passos quando a gente volta os olhos para a gente mesmo. E essa é a proposta da doutrina espírita. A proposta da doutrina espírita é exatamente essa transformação pessoal, para que a partir da transformação pessoal a gente consiga transformar o meio e co-criar em planos um pouco maiores, né? Evolução é o mote da doutrina espírita. Temos obras de Joana de Ângeles, de André Luiz, temos obras de Emmanuel, temos inúmeras outras obras, todas falando sobre evolução, porque evolução é talvez o princípio mais demarcador da doutrina espírita. Mas hoje eu resolvi trazer só o nosso professor Hipólito Léon Denisard Rivail, nós conhecemos como Allan Kardec. Bom, eu queria perguntar para o câmera, onde que eu posso ficar? Eu posso andar para lá, para cá? Como é que está seu ângulo aí? Não, você que sabe. Eu fico onde você fala que é para ficar. Eu vou até o horário que você fala que é para eu ir. Nós estamos aqui para servir. Meio-dia? É meio-dia? Então, tem mais uns 10 minutinhos. Tá bom. E aí, gente, eu queria propor para vocês o seguinte. Ao longo da nossa conversa, já podem levantar a mão, já podem fazer apontamentos, perguntas, críticas, sugestões, que a gente vai construindo aqui
o entendimento, a gente vai construindo o raciocínio, porque o compromisso nosso é com o entendimento, o compromisso não é com o expositor, com a exposição, com o que foi estudado, nada disso não. Nosso compromisso é com a demanda de entendimento, a demanda de construção do raciocínio, do pensamento, para que a gente possa sair daqui um pouco melhor, porque às vezes eu vou vir aqui falar e não vai enriquecer nada para ninguém. Então podem participar, podem ficar à vontade, não precisa esperar o final não, só levantar a mão e nós vamos que vamos. Começamos do início. Um belo momento, né? Deus é um pressuposto da doutrina espírita. Tanto é que a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos é: o que é Deus? E não é se Deus existe. Deus é pressuposto da doutrina espírita. E assim tem que ser. Porque a criação, a evolução, ela tem como seu ponto de partida o Criador. O Criador é o ponto inicial da evolução. O Criador não evoluiu. Não existia nada antes do Criador. Ele é o ser que nós chamamos de incriado. E a partir do Criador se inicia o processo de evolução segundo a doutrina espírita. O Criador, em algum momento, ele resolveu bafejar 2 elementos. Aí vocês vão pensar assim, não, mas bafejar, a gente só tem uma boca. Ele bafejou os 2 ao mesmo tempo. Deus, se ele quiser, tem 2 bocas, né? A gente tem uma só, mas ele, se ele quiser, tem 2. Ele bafejou 2 elementos ao mesmo tempo. Esses 2 elementos nós conhecemos por elemento espiritual e elemento material. Na construção da doutrina espírita, isso é interessante a gente perceber, no Livro dos Espíritos esses termos ainda não estão, as ideias já estão ali delimitadas, mas os termos ainda não estão bem delimitados, bem escolhidos. Mas depois Kardec vai selecionar o termo melhor para cada ideia. Esse elemento espiritual, ele recebe o nome de, quem lembra? O elemento espiritual da criação. Princípio inteligente. Eu vou ter que me esforçar mais porque o pessoal é estudioso aqui. E o elemento material? Como? Saiu aí, eu escutei. Fluido cósmico universal. São os 2 elementos que Deus emanou. Emanou é mais bonito que bafejou, né, gente? Deus emanou esses 2 elementos, e a partir do momento em que ele emanou esses 2 elementos, eles se entrecruzam para sempre. Para sempre. A partir deste momento, o elemento material e o elemento espiritual, o princípio inteligente e o fluido cósmico universal, eles passam a se entrecruzar, agindo incessantemente um sobre o outro para proporcionar a evolução dos 2. Dos 2. E aí, os espíritos eles têm uma forma de responder que é muito peculiar. Isso é muito bonito na doutrina espírita, quando os espíritos dizem, minha voz está só mudando, né? Cada hora ela muda. E aí, a gente percebe o seguinte, que os espíritos eles vão dizer para a gente o seguinte. Às vezes, Kardec pergunta e eles respondem assim, olha, a resposta é tal, tal e tal. Às vezes, Kardec pergunta, e a resposta dos espíritos é assim, isso nós sabemos, mas nós não temos condição de fazer vocês entenderem. Pela pobreza da sua linguagem, pela dificuldade de comparação, a gente não vai conseguir fazer vocês entenderem. Já viram essas respostas no Livro dos Espíritos? Agora, tem umas que eles dizem o seguinte, olha, isso Deus não quer que vocês saibam. Deus não quer que vocês saibam. A gente tem algumas coisas que os espíritos sabem e eles falam assim, olha, ainda não, daqui a pouco. Uma delas é a origem do espírito. A origem do espírito. Porque se a gente cria preconceito, barreira com a origem do corpo, com uma pessoa que é de outra cidade, né, com uma pessoa que é de outra região do país, a gente vai criar preconceito com... Mas o seu espírito no reino nominal foi criado em Júpiter, o meu foi criado em Marte, né? E por aí vai. Algumas coisas Deus não quer que a gente saiba ainda, porque a gente não tem capacidade moral para saber. Agora, tem outras, e isso é o interessante da doutrina espírita, porque a doutrina espírita ela não tem a prepotência de dizer, olha, nós temos todas as respostas. A doutrina espírita não tem todas as respostas.
A doutrina espírita tem um cabedal gigantesco de informações que a gente consegue observar, que a gente consegue captar. Mas os próprios espíritos superiores, em algumas respostas, eles dizem: isso nem nós sabemos. Uma delas é essa. Uma delas é essa, sobre a origem do espírito, sobre como que se deu este processo de individualização do princípio inteligente do fluido cósmico universal. Eles falam assim: olha, a gente sabe por alto, a gente pode passar para vocês as ideias aqui por alto que a gente conhece. A gente sabe que o princípio inteligente, ele tem um processo de individualização. O fluido cósmico universal tem um processo de individualização que Kardec utiliza a comparação de que os corpos materiais são a individualização do elemento material. O fluido cósmico universal vai se condensando, pela atuação das inteligências, até que no momento ele chega num ponto de individualização maior. O princípio inteligente, ele vai também em um processo de individualização, e nós vamos falar sobre este processo, porque é a evolução do ser, né? A evolução do ser. E a grande reviravolta que a doutrina espírita traz para a gente é a ontologia do ser. A gente deixou de ser o corpo de carne. A gente passou a ser outra coisa. Vamos conversar sobre isso. Vai dar tempo. Mas o princípio inteligente, ele passa por um processo de individualização. No reino animal, este processo vai ganhar um capítulo à parte. Mas comecemos essa viagem do princípio inteligente pelo primeiro reino. Aqui, para a gente entender, gente, os espíritos, o que eles fazem? Olha, vamos no que vocês conseguem enxergar. A gente, esse processo de atuação do princípio inteligente do fluido cósmico universal, ele vem na poeira cósmica, vem da criação dos mundos, da criação das galáxias. Só que eles, para mostrar para a gente, eles falam assim: ó, vamos usar o que vocês têm na Terra. Aí eles vão falar dos 3 reinos, Livro dos Espíritos, lembram disso? Aí eles vão falar lá para a gente dos 3 reinos. O primeiro reino, qual que é? E o que o espírito adquire no reino mineral? A coesão é uma consequência dessa aquisição, ou talvez seja o instrumento dessa aquisição. O magnetismo. O princípio inteligente, quando estagia, e essa expressão é importante, o princípio inteligente, quando estagia no reino mineral, pela necessidade ali de dar coesão a um átomo, por exemplo, de manter a unidade do próton, do elétron, aquela coesão toda da configuração de cada átomo diferente, ele vai adquirindo essas forças, esse manuseio de forças que Kardec chama de magnetismo. Certo? E aí, ele transita, guardem essa palavra, transição, ele transita para o reino vegetal. No reino vegetal, o princípio inteligente, quando estagia... Quem é estagiário aqui? Você é estagiário. Você vai poder ficar lá como estagiária para sempre? Não vai. O estágio é apenas uma passagem. Das duas, uma. Ou ela vai para outro estágio, ou ela vai ter que ser efetivada. O estágio é apenas passagem. Isso é interessante a gente perceber, que o princípio inteligente, ele passa pelo elemento material, ele passa adquirindo no elemento material. E a gente descobre o seguinte: uma das coisas que estava nas rodas de conversas de vocês era sobre o materialismo, né? A gente descobre que o elemento material, ele é instrumental. O que é instrumental? Ele é instrumento para que o princípio inteligente, para que o elemento espiritual possa galgar os degraus da evolução. Aí o que a doutrina espírita faz? A doutrina espírita, como combate ao materialismo? Quais são os 2 inimigos da doutrina espírita, segundo Allan Kardec? Essas são as 2 chagas. O materialismo e o outro. A incredulidade. Allan Kardec diz com todas as letras: o espiritismo não veio combater outra religião, o espiritismo não veio combater modelo político, o espiritismo não veio combater ideologia política, nada disso.
O Espiritismo veio combater materialismo e incredulidade. Como que ele combate o materialismo? Nos mostrando qual que é o verdadeiro valor que a matéria possui. Como que ele faz isso? Aniquilando o valor da matéria? Não. Mostrando o valor do espírito acima do valor da matéria, mas mantendo a matéria com seu valor. Tanto é que no capítulo C de Perfeitos do Evangelho segundo o Espiritismo, o último item se chama cuidar do corpo e do espírito. Ou seja, a matéria tem o seu valor, mas a gente precisa reconhecer o valor do espírito. E a partir desse momento, o princípio inteligente estagiando ali no reino vegetal, ele vai adquirir o quê? Quem lembra? Vocês estão vendo que vocês vão ter que participar, né? Vai ter que participar, não vai ter jeito. Sensações. Adquirindo agora magnetismo. Quem que são os passistas aqui? Vocês estão utilizando algo que adquiriram lá no reino mineral. Agora passando pelas sensações, quem é médium aqui? Vocês estão utilizando algo que adquiriram no reino vegetal. Aí vai transitar o reino vegetal. O princípio inteligente transita do reino vegetal para qual reino? Animal. Começamos a chegar perto da gente. Muito perto, né? Muito perto. No reino animal, o princípio inteligente vai transitar, vai estagiar e vai aprender o quê? Porque o estágio é isso. O estágio você passa ali para aprender. Lá onde eu trabalho tem as estagiárias, né? Aí eu explico para ela, o principal aqui não é você trabalhar. O principal é você aprender. Você está aqui só para aprender. Ah, eu fico com vergonha de perguntar. Não. Eu paro qualquer coisa, se precisar, pode perguntar. Sua curiosidade é o que vai movimentar o seu aprendizado. E assim é a doutrina espírita. Você vê Kardec aqui no Livro dos Espíritos, você fala, cara curioso. Que cara curioso. Essa curiosidade, essa vontade de saber, de aprender, que nos move. E nós temos que ser assim. Porque nós não estamos em uma doutrina que o conhecimento que vai nos elevar, nós vamos falar ainda de progresso intelectual, progresso moral. Vocês vão ver que nós estamos, vamos conversar de Kardec aqui, de Kardec. E aí, reino animal. O que nós vamos adquirir? Duas coisas. Nós, assim, ainda, né, nós, mas o processo de individualização tem uma discussão, não é discussão, tem um ponto de vista. O Décio Iandoli, ele entende que o princípio inteligente adquire realmente individualidade no reino animal quando o animal passa a ter glândula pineal. Quando o animal passa a ter glândula pineal ali, quando o princípio inteligente estagia ali, ele passa a ter individualidade. Emmanuel já fala que é quando o animal possui hemácias, possui sangue. Quando estagia no animal com sangue, ali o princípio inteligente passa a adquirir a individualidade. E Jung já fala outra coisa, fala que a gente não adquiriu ainda não. Estamos no processo. Mas, duas coisas, instintos e tem outra coisa que é do animal. Que todo mundo fala assim, mas como que você fala que o bichinho não tem sentimento? Sentimento ele ainda não tem, mas ele tem emoção. O animalzinho sente alegria. O animalzinho sente tristeza. Emoções ele sente. O animalzinho sente prazer. Sente dor, sensações misturadas com emoções, né? Isso o animal, isso nós trazemos do reino animal. Porque lá no reino vegetal, Kardec vai categorizando isso tudo. A gente vai achando, vai falar assim, ó, Kardec está viajando na maionese. Mas não é. Lá no reino vegetal, essa semente que nós estamos fazendo a comparação nesse encontro, essa semente que já se movimenta, ela tem vida orgânica, não tem? O mineral não tem. O que o mineral tem? O vegetal tem que o mineral não tem? Algo que os espíritos vão falar que é a mola do progresso. Qual que é a mola do progresso, segundo Allan Kardec? O desejo do melhor. Todos nós temos, desde o reino vegetal, algo que se chama o desejo do melhor. Percebem isso? Todos nós. Não tem nenhum de nós aqui que não tenha dentro de si o desejo do melhor. E é isso que faz com que a gente se movimente. É isso que faz com que a gente corra atrás do que a gente acha que é o melhor. O que a doutrina espírita vem fazer? Vem revolucionar.
o nosso conceito de melhor, né? Mas a gente continua buscando o melhor. A nossa evolução, ela sempre seguirá buscando o melhor. Qual o melhor? O que cada um acredita que é o melhor para si. E aí, no reino animal, instintos e emoções. Isso é fundamental, porque esse instinto de conservação do animal é o que faz com que ele se mantenha vivo, faz com que ele mantenha a sua espécie viva. Por que isso é importante? Por que nós, espíritos, com E maiúsculo, até o reino animal, o espírito, o princípio inteligente, ele é com E minúsculo, segundo Allan Kardec. Ele adquire o E maiúsculo quando ele entra no reino hominal. Por que isso vai ser importante? Porque os animais, eles estão nos mostrando que a espiritualidade, que os desígnios divinos querem que a gente mantenha a nossa encarnação. O instinto de conservação é para nos manter vivos. Fome, sede, perigo, né? Tudo isso é para nos manter vivos. Por quê? Porque a encarnação é profundamente valiosa para o espírito. É profundamente valiosa para o espírito como estágio. Como estágio. É um estágio que a gente passa, que a gente solicitou com muita veemência no plano espiritual. Por isso nós temos um instinto de conservação. Porque se fosse depender da nossa inteligência, da nossa vontade de viver, já tinha ido pro saco há muito tempo. E aí o que acontece? O que acontece? A gente entra no reino nominal com instintos, emoções, sensações, magnetismo, correto? Para quê que a gente entra no reino nominal? Como e para quê? Vejam como isso é importante. Nós estamos hoje estagiando no reino nominal, não estamos? Para quê? Primeiro, como que nós entramos no reino nominal? Em algum lugar que os espíritos não querem nos dizer, não sabem, não podem, sei lá. A doutrina espírita, pode estudar a doutrina espírita de cabo a rabo. Essa resposta não tem. Não tem. Onde que os espíritos com E maiúsculo foram criados? Onde que o princípio inteligente transitou do reino animal para o reino hominal? Não tem. E aqui a gente entra em Darwin. Vocês conhecem Darwin? Vocês conhecem Russell Wallace? Já ouviram falar? O Russell Wallace, o que aconteceu? O evolucionismo era o mote do século XIX. Era a ideia da vez. Tanto é vindo, inclusive, da espiritualidade. Tanto é que Kardec publica o Livro dos Espíritos em 1857. A origem das espécies de Darwin é de 1859. Russell Wallace, ele mandou uma carta, eles eram naturalistas, né? Eles se correspondiam, mandou uma carta para o Darwin. Falou assim: Darwin, eu estou aqui, eu viajei, vim aqui para a Oceania, para a Indonésia e tal, estou aqui estudando as espécies, eu estou com uma teoria. E o Darwin, ele tinha viajado para o outro lado, ele tinha viajado para a América do Sul, Ilhas Galápagos, lá observando que as tartarugas gigantes lá, vendo que uma tinha um pescoço maior, quando a que estava num lugar mais árido, ela tinha um pescoço maior, porque ela precisava daquele pescoço maior para acessar alimentos, e a outra que tinha pescoço menor, ela tinha um casco mais protegido, para ela poder se proteger de predadores, e ela tinha um pescoço menor e conseguia se proteger mais rápido. Eu falei assim, tem alguma coisa aqui, né? E aí o Russell Wallace e o Darwin tinham a mesma ideia, a mesmíssima ideia. Aí o Russell Wallace mandou uma carta para o Darwin e falou assim, a minha observação é essa. Ele falou, mas não é possível. A minha também é essa. Então como que nós vamos fazer? Aí os dois publicaram uma carta conjunta em 1858. E aí depois disso o Darwin correu e publicou A Origem das Espécies. Por que ele não queria publicar? Quem sabe? Porque a teoria da evolução de Darwin, ela não tinha os elos, o que se chamava de elos perdidos. Ele fala assim, olha, eu consegui achar a evolução, a microevolução, a evolução dentro das espécies. Só que eu não estou conseguindo achar a evolução entre as espécies. Entre uma espécie e outra, eu preciso achar um fóssil. Eu preciso achar um fóssil que mostre a transição de uma espécie para outra, inclusive para o homem.
Achou? Não. Acharam até hoje? Não. Não acharam. Por quê? Porque os elos perdidos estão na espiritualidade em outros planetas. O que acontece? O que tem lá? Os princípios da doutrina espírita. As casas geralmente têm um banner, né, ou uma placa com os 15 princípios da doutrina espírita. Um dos princípios é pluralidade dos mundos habitados. Por quê? Essa pluralidade nada mais é do que uma chave filosófica para caber a evolução. A evolução não cabe na Terra. A evolução do princípio inteligente não cabe na Terra. Não tem como enxergar, é só olhar para a gente e falar assim, beleza, questão 102 do livro dos Espíritos, escala espírita, você vê lá espíritos puros, cadê eles? Cadê eles? Estão na onde? Porque a gente se conhece. Nós sabemos quem nós somos. Nós sabemos quem nós somos. Puro nós não somos. Cadê? Cadê esses caras? Aqui eles não estão. Ou seja, a pluralidade dos mundos habitados é uma chave filosófica para poder caber a evolução na criação divina. E onde estão os elos dessas transições? Estão em outros planetas e no mundo espiritual, porque o princípio inteligente não evolui somente na matéria. Eu trouxe aqui só para mostrar cá. Evolução em 2 mundos. O que André Luiz mostra aqui? Ele mostra a partir do perispírito. O princípio inteligente continua evoluindo não apenas no mundo corpóreo, né? Eu falei matéria, mas o perispírito também é matéria, mas também no mundo incorpóreo. E aí Kardec vai conversar lá com habitante de Júpiter na revista Espírita. Já viram isso? E aí vai perguntar para ele lá, fala assim, olha, como que são as coisas aí, como que é a encarnação, como que é a infância, como que são os animais. E uma das coisas que eles vão responder é assim, olha, os animais aqui, eles são animais do reino animal, só que eles são mais depurados, mais avançados que os da Terra. O que significa? Quando o princípio inteligente chega num ponto aqui na Terra, ele vai continuar evoluindo no reino animal de outro planeta. Até um dia ele ter capacidade de adquirir 2 atributos. Diga. Mas pode falar de novo. É bom que fixa. Não, é porque também eu lembrei quando comentou sobre essa entrevista, né? Foi até interessante. Tem uma pergunta lá que eles falam assim, levando em consideração o humano mais evoluído que da Terra, o que seria lá? Ele falou assim, que é como se fosse os macacos daqui. Né? No caso, o humano mais evoluído da Terra é como se fosse os macacos daqui, né? No caso, que ele fala. Então, assim, até isso a gente parar para pensar é uma coisa assim, né? Não me diga que eu não disse isso, meu Deus. Assustador, né? Assustador. A doutrina, a gente tá achando que é rei da cocada preta, né? Mas a doutrina espírita vem e nos coloca no nosso lugar. Nós vamos chegar no nosso lugar, calma. Vamos chegar. Infelizmente, nós vamos chegar. Mas, aí, esses 2 atributos, quando o princípio inteligente estagia do reino animal, ele adquire 2 atributos para desenvolver algo. Esses 2 atributos, vocês vão saber também, é o pensamento contínuo e a consciência de si mesmo. O que é o pensamento contínuo? O animal, ele pensa, só que fragmentado. Tem hora que pensa, tem hora que não. Tem hora que pensa, tem hora que não. Tem hora que pensa, tem hora que não. Deu para entender? Vocês vão se envergonhar quando a gente estudar os bons espíritos. O animal, aí no reino nominal, nós já temos pensamento contínuo. Com o pensamento contínuo, a gente passa a ter condição de ter consciência de quem a gente é. Aí criamos um problema, sabe por quê? Qual que é o objetivo do princípio inteligente depois que ele adquire pensamento contínuo, consciência de si mesmo e entra no reino nominal? Desenvolver a razão. Nós estamos estagiando no reino nominal para desenvolver a razão. A razão para a doutrina espírita não é apenas inteligência. É mais do que isso. Mas precisamos ter isso. Nós estamos aqui no reino nominal para desenvolver a razão. Só que o interessante é o seguinte. O interessante é que quando as mesas giraram lá no Salão de Paris, e Allan Kardec teve a oportunidade de
de presenciar o fenômeno, né, para poder investigar, e ele fez a seguinte pergunta: quem é você? E é a pergunta que mudou tudo. É a pergunta que simplesmente mudou tudo. E a resposta foi: eu sou um espírito. Eu sou um espírito. E aí o Kardec fala: não, beleza, você é um espírito. Mas o que são os espíritos? A resposta em seguida é mais assustadora, revolucionária, talvez. Eles vão dizer: olha, nós somos vocês. Nós somos vocês. A diferença é que nós estamos aqui, vocês estão aí. Nós estamos sem corpo, vocês estão com corpo. Então, quer dizer que nós não somos o corpo? Quer dizer que nós somos espíritos? A ontologia do ser, o que o ser é, foi modificado ali. O ser é espírito. Nós somos espíritos. Isso mudou tudo. Mudou só tudo. E aí, a partir deste momento, a gente entra no reino nominal para desenvolver razão. Só que nós temos um problema. Qual que é o problema? Quando a gente passa a raciocinar, a gente traz magnetismo, sensação, instintos e emoções. Só que agora com raciocínio. Qual que é o problema? O animal não raciocinava o seguinte: olha, eu posso prover a minha vida, a minha sustentação, a minha conservação, mas eu posso mais. O animal não faz isso. Eu posso mais. Ele mata quando ele está com fome. A gente vai... opa! Se eu posso ter mais do que os outros, ainda que eu não precise, por que não? Percebe? E o que surgiu aqui? Está no Livro dos Espíritos também. Qual que é a raiz do orgulho e do egoísmo? O instinto de conservação. Por que nós somos egoístas e orgulhosos? Por defesa. Por defesa. A gente se tornou egoísta e orgulhoso para se defender. Aí o que eu fiz? Eu quis mais coisas para mim e eu quis me colocar em um patamar superior aos outros a todo tempo para me conservar. Para me conservar. E aí me conservar, inclusive, emocionalmente. Porque a gente não trouxe do reino animal as emoções? Me conservar, inclusive, emocionalmente. Para eu ter estabilidade emocional aqui, eu tenho que ter e tem que ser. Eu sou eu. Isso é consciência de si mesmo. Eu sou eu. Isso é consciência de si mesmo. E aí, qual que é o grande problema? A gente percebeu que a gente vai desenvolvendo inteligência com orgulho e com egoísmo. Concorda? Todo mundo, o orgulhoso, o humilde, o caridoso, todo mundo trabalha. Concorda? Eu estou falando muito concorda, né? Todo mundo trabalha. E o que desenvolve a inteligência, segundo o Livro dos Espíritos? A lei do trabalho. A lei do trabalho é para desenvolver a inteligência. A gente desenvolve a inteligência, nossa capacidade de raciocinar, de memorizar, de interpretar, de medir, de calcular. Isso tudo com trabalho. E aí a gente vai percebendo o seguinte: a gente desenvolve a inteligência e mantém o egoísmo e o orgulho. Até o momento que Allan Kardec vai dizer o seguinte no livro A Gênese: tudo que a inteligência poderia nos dar, ela já deu. Conforto material, bem-estar material. Só que a necessidade fez o sapo pular lá atrás. Nós estamos com necessidade de quê agora? Nós estamos com necessidade de quê? Já temos tudo. E olha que ele escreveu isso no século XIX, hein? Nem privada tinha. Nem privada tinha. E ele já disse que a gente já tinha o bem-estar material. Ar-condicionado, secador de cabelo, nada disso, nada disso. iPhone, né? Internet, tinha nada disso. Aí ele diz o seguinte: olha, a gente, luz elétrica, rede de esgoto, mas o Kardec já tinha essa ideia. A ideia dele era: a inteligência já deu o que tinha que dar. Está faltando o que agora?
Agora a gente entra nos dois progressos do espírito. O espírito no reino nominal tem dois tipos de progressos. Quais são? Progresso intelectual e progresso moral. Progresso intelectual, o que é? Livro dos Espíritos. A gente tem ainda a tendência de achar que o progresso intelectual é progresso da inteligência. Quando o Livro dos Espíritos vai nos dizer o seguinte, olha, o progresso da inteligência, ele vai nos ajudar a adquirir o progresso intelectual. Por quê? Porque ele nos ajuda a raciocinar, nos ajuda a pensar, a interpretar, a discernir. Mas o progresso intelectual mesmo é o conhecimento do bem e do mal. O conhecimento do bem e do mal. Precisa saber mecânica de aviões? Precisa saber mecânica quântica? Matemática profunda? Direito? Medicina? Não. Precisa saber o quê? O que é o bem e o que é o mal. Opa! Então quer dizer que eu preciso aprender o que é o mal? E para quê? E como que eu vou fazer isso? Simples. É só te colocar no mundo de provas e expiações. Essa é a função do mundo de provas e expiações. Te ensinar o que é o bem e te ensinar o que é o mal. Nós estamos fazendo um estágio. No mundo de provas e expiações. Já aprendemos? Vai chegar um momento que o estagiário vai chegar para o seu supervisor, o supervisor fala assim, não, eu tenho que arrumar um outro estágio para você. Aqui você já aprendeu tudo que você tinha que aprender. Vou precisar arrumar um outro estágio para você. Nós já aprendemos? O que é o bem e o que é o mal? Ixi, então agora nós chegamos nos bons espíritos. Gente, igual a nossa companheira falou lá, é constrangedor. O que é o bom espírito? Lá na escala espírita, o que caracteriza o bom espírito? Uma frase, o desejo do bem. Mas eu não estou nessa... Não estamos. Por quê? Nós estamos na de baixo. Preponderância da matéria sobre o espírito. O que é matéria? Para nós, o instinto e as emoções vêm da matéria. A matéria prepondera sobre a razão. A matéria. Para a gente perder a razão, precisa de quê? Nada. Uma fechada de trânsito. Uma buzinada fora de hora. Uma provocação no âmbito familiar. Uma contrariedade, às vezes, a gente já perde a razão completamente. Nós estamos no processo de desenvolver a razão. E quem faz musculação aqui? Quem faz musculação? O personal trainer é um ser odiado. Odiável. Por quê? Ele vai só aumentando a carga. O cara não cansa. Ele vai só aumentando a sua carga. E o princípio inteligente, ele está com carga. Qual que é a carga? Instintos e emoções. O peso da matéria. A matéria são os nossos halteres espirituais. A gente se matriculou na academia. A gente lá no plano espírita fala assim, eu quero ir para a academia, eu preciso crescer. Hoje os jovens falam assim, eu quero crescer. Antigamente era uma coisa, hoje em dia é outra coisa. Eu quero crescer, eu preciso crescer. O espírito queria crescer. E aí ele vai pegar peso. O peso da matéria. Dos instintos, das emoções. Para que ele possa desenvolver o quê? Os atributos da alma. Quais são? Intelectualidade e moralidade. A intelectualidade é capaz de governar o instinto e a moralidade é capaz de governar as emoções. Pela vontade. A vontade é um elemento da matéria, da moralidade. Quando a gente desenvolve a vontade, a força da vontade, a gente segura as emoções. Não é assim? Nossa, eu tô com a... Se eu pudesse, mas não posso. Isso já é governo, isso já é força da vontade. E o medo da morte, por exemplo, em relação aos instintos? A gente tinha o medo de morrer.
Hoje a gente tem pena de morrer. Rubem Alves, que acho que falou isso, né? Ou Chico Anísio, não lembro. Um dos dois. Hoje a gente tem pena de morrer porque a gente valoriza a encarnação. Mas o medo da morte, pela inteligência, pelo conhecimento que o doutrina espírita nos trouxe, ele sumiu. Ou seja, eu não tenho aquele instinto de fuga engatilhando a emoção de medo mais. Mas eu tenho valor à vida. Eu tenho valor à vida. Beleza. Chegamos nesse estágio. Tá todo mundo bem ainda, gente? Diga. Existe uma palestra clássica aí, falando do conhecimento do bem e do mal. É muito difícil de discernir isso. Talvez a minha pergunta seja assim, enfim, boba, mas tentando saber como que eu vou discernir que a gente tem mal. A gente tem tanto exemplo, por exemplo, a senhora que matou o cachorro do Chico, para ela está fazendo bem enorme, para ele foi um mal terrível. E como saber assim, isso que eu estou fazendo é bem, enfim. Exatamente. Deus tem um mecanismo muito interessante, que é o seguinte: os animais, a girafa já nasce correndo, de leão. Como que nós nascemos? Precisando de cuidado. Cuidado. O cuidado é a essência da moralidade no universo. O cuidado é a essência da moralidade no universo. O que isso significa? Todos nós estamos aqui com mais de... não vou falar a minha idade, não. Mais de 14 anos, né? Temos mais de 14 anos. Aqui é mais de quanto? Acima dos 13. Mais de 13, porque alguém cuidou da gente. Alguém. Pode ter sido o pai, pode ter sido a mãe, pode ter sido no abrigo, pode ter sido avô, pode ter sido a avó. Mas alguém cuidou da gente. Senão a gente não tinha chegado aqui. Certo? Onde que começa... Eu tinha até pulado isso, mas onde que começa o desenvolvimento moral? O desenvolvimento moral começa quando este ser, no reino nominal, ele é cuidado. Quando ele é cuidado, ele passa a conhecer o bem e o mal. Sabe por quê? O que significa? Qual que é a diferença de erro e mal? O erro é a primeira vez, o mal é a segunda. Quando eu cometo algo por não saber, eu errei. Certo? Mas a gente tem um ditado, não sei se é só em Minas, né? Errar é humano, persistir no erro é burrice. Na doutrina espírita, persistir no erro é mal. Por quê? Agora eu tenho conhecimento. A partir do momento que eu tenho conhecimento, eu já tenho escolha. Outro princípio, livre-arbítrio. A partir do momento que eu tenho conhecimento, eu tenho escolha. E a partir do momento que eu tenho escolha, surge algo chamado responsabilidade das minhas escolhas. E aí, quando eu tenho responsabilidade das minhas escolhas, eu passo a ter provas e expiações. Estamos no mundo de provas e expiações porque nós temos conhecimento. Nós temos conhecimento. E esse conhecimento a gente vai evoluindo, vai aumentando. A irmã do Chico tinha um livro de conhecimento sobre cuidado. Ela poderia ter o cuidado de ir conversar com o Chico sobre o cachorro? Poderia, não poderia? Mas ela não teve esse cuidado. Ou seja, a gente vai evoluindo em todos os aspectos até chegar num outro patamar. Dos bons espíritos. Os bons espíritos, o que marca eles? O desejo do bem. Mas nós temos desejo do bem, temos não? Temos. Qual que é a diferença nossa para os bons espíritos? O nosso é fragmentado. É igualzinho o animal. O animal tem pensamento fragmentado. Nós temos desejo do bem fragmentado. É de vez em quando. De vez em quando a gente tem um desejo do bem. E o que é o bem? André Luiz vai falar. André Luiz não, né? Aniceto na obra. O bem é o progresso meu e dos outros. A partir do momento que a lei de sociedade nos impôs uma necessidade de convivermos com o outro, é porque somente convivendo com o outro eu desenvolvo moralidade. Eu não consigo ser paciente se não tem ninguém desafiando minha paciência. Eu não consigo ser tolerante e humilde sem parâmetro de comparação. Eu preciso necessariamente do outro para construir as minhas virtudes. E é sobre isso.
E é sobre esse desafio que a doutrina espírita nos traz. Reconhecer a nossa posição de alguém necessitado de sentar na cadeirinha da escolinha de aprendiz, para que a partir do momento em que eu aprenda, eu me esforce em colocar em prática. Quer a tradução disso? Bem-aventurados os humildes, pois deles é o reino dos céus. O que é humilde? Aquele que se coloca na posição de aprendiz. Né? E aí a gente começa a entender o Evangelho. Porque o Kardec ele é um cara maroto. Kardec é um cara maroto. O que ele pensou? Falou assim, olha, já entendi perfeitamente essa questão aí. Progresso intelectual, progresso moral, conhecimento do bem e do mal, prática do bem. Tá, entendi isso. Mas eu estou precisando agora de um manual, de um modelo. Eu preciso de um acelerador. Eu preciso de um acelerador disso aqui. Isso aqui precisa ser mais veloz um pouco. Onde que a gente pode achar uma fonte para ajudar a gente nisso aqui? Nesse progresso intelectual, nesse progresso moral, de conhecer o bem do mal, de desejar o bem, de praticar o bem, evitar o mal. Aí ele formula a seguinte pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido à humanidade para vos servir de modelo e guia? Modelo é o que você faz com o modelo? Copia e guia. Segue. Essa é a pergunta. Ele fala assim, me dá um acelerador aí, alguma coisa. Qual que é meu norte? Jesus. E aí ele começa no Evangelho segundo o Espiritismo. Aí ele vai trabalhar nessa obra, escondido. Sabia que ele trabalhou escondido? Foi pra praia, rapaz. Trabalhar numa obra que ninguém sabia. Aí tem uma história que não dá tempo de contar aqui, mas é uma história maravilhosa sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ter exatamente essa noção. Nós não somos perfeitos. O Evangelho de Jesus, a doutrina espírita, como o Evangelho redivivo, é um tratado de crítica e de autocrítica. Quer pôr o pé dentro da doutrina espírita? Aprende a ser criticado. Porque o tempo todo nós seremos criticados e seremos concitados a termos crítica sobre as coisas. Crítica não é julgamento. Ter crítica é analisar, observar, comparar, é estabelecer o método científico na vida. Chegar às nossas conclusões e ver qual que é o melhor, o que é melhor. Eu posso aprender, nem com o meu erro eu posso aprender. Pode ser que eu não aprenda nem com o meu erro. Assim como eu posso aprender com o meu erro. Assim como eu posso aprender com o erro da Priscila. Eu vi a Priscila pisando no tomate e faço, opa, não vou pisar. Assim como eu posso não precisar de erro para aprender. Eu posso aprender pela conscientização. Essa é a proposta. Aprender pela conscientização, sem necessitar do erro. E aí a gente vai no capítulo C de Perfeitos, que é o convite. O convite é o da evolução, intelecto moral do ser. A gente vai no capítulo C de Perfeitos. Diga, pode ficar à vontade. Posso aprender com o erro do outro e tratando mal para que eu possa. Claro. Eu acho que uma das coisas que passa a vingança, o ódio, que a gente passa no outro. Na vida inteira, eu nunca fui desse brilho, tipo assim. Aí quando chega a certa idade, por que as pessoas me dão medo? Por que estou sofrendo? Se a gente vê que aquilo ali é uma felicidade, a gente está vendo do outro, que não, muitas vezes não chegou em nós, Isso é interessante você dizer, porque nosso tempo está acabando e nós estamos na Sexta-feira da Paixão, né? Onde até desisti do texto. Você me fez desistir do texto, mas é por um excelente motivo. Onde a gente passa a perceber o seguinte: em mim, basta doer em mim, né? Se está doendo em mim,
Basta eu compreender isso para que eu não repita no outro. Basta que eu compreenda isso para poder entregar valor. Onde está o meu valor? Aí Jesus fala assim, onde está o teu tesouro, está o teu coração. Né? Onde está o meu valor? Meu valor está só em mim? Só em mim? O meu valor está no outro? O que eu fiz para você, você vai descontar nela, mas o seu valor é só você? Ou o seu valor são os outros? Ou são só os da sua casa? Recebe o convite da doutrina espírita de evolução moral? A evolução moral, e quando Kardec vai dizer, eu fiz uma pergunta aqui, o que nós estamos tendo necessidade? Kardec vai dizer, quando ele fala que nós adquirimos, é até bom que a gente volta onde a gente não completou, né? Quando nós adquirimos o progresso da inteligência, a gente está sentindo falta de outras coisas. O conforto material está aí. E aí o Kardec vai dizer no último capítulo do último livro da codificação, nós estamos sentindo falta, sedentos. Nós estamos sedentos por fraternidade, solidariedade e caridade. A gente cansa. A gente vai cansando, velho. Você vai vendo, abrindo o noticiário, você vai só cansando. Não tem condição. Não tem condição de não dar conta disso mais, não. E a partir do momento em que não dá conta, e a doutrina espírita é uma doutrina de autonomia e não de heteronomia, o que eu vou fazer para modificar isso? Porque o progresso, o mundo vai progredir. Mas e o meu progresso? Pode ser que o mundo progrida e eu fique. Estamos falando aí de transição planetária. Pode ser que o mundo progrida e eu fique. Né? O que eu vou fazer? Para todo mundo, porque no livro dos Espíritos tem isso também, né? Que é o objetivo de hoje é abordar a obra básica. No livro dos Espíritos tem isso. O Espírito progride como? Prece de Cáritas. Dai-me força, me torturando, me assassinando, me pregaram numa cruz no meio de 2 ladrões que eu vou deixar de fazer. O que eu tenho que fazer? Eu estou focado. Ele continua dando instruções. Eli, Lama, Sabatani. Ou seja, ele está dizendo para os discípulos, eu sou o Messias, eu estou aqui pregado na cruz, mas eu sou o Messias. Vocês têm que ter consciência de que é a mim que vocês vão seguir. Eu não estou derrubando o Império Romano, mas mesmo assim, eu sou o Messias. É uma citação de um salmo messiânico, né? E aí ali ele está mostrando, está doendo nele. Mas ele vai fazer a oração pedindo para que Deus perdoe aqueles que o agridem. Ou seja, nós temos ali alguém que está num patamar de evolução espiritual extremamente mais alto que o nosso. Ele é um espírito puro da mais alta classe. Nós somos espíritos imperfeitos, nós estamos tentando ser bom espírito para depois transitar para espírito puro, para ali começar uma outra classe, uma outra brincadeira, chegar na última, que é a dos Cristos, e a gente tem esse modelo. A doutrina espírita é esse convite. É o convite da Sexta-feira Santa. É o convite da Sexta-feira da Paixão. De superioridade moral muito acima da matéria. De domínio completo da moralidade e do amor dele. Ele dá instrução para a mãe e para o discípulo. Eis aí seu filho, eis aí sua mãe. O cara está lá com domínio absoluto e completo da situação. Né? E quando ressuscita na Páscoa, eu não venho tirar satisfação de ninguém. Chamou todo mundo de amigo de novo. Esse é o convite. É o convite da doutrina espírita, que tem todas não, né? Tem muitas respostas sobre ciência, sobre tecnologia, sobre vivência, mas o objetivo da doutrina espírita é o progresso moral. Chico Xavier chegou a dizer o seguinte, olha, o nosso objetivo não é converter ninguém ao espiritismo, mas sim converter as pessoas à bondade. Esse é o objetivo da doutrina espírita. Essa é a evolução do nosso ser. Obrigado a todos.